Boa noite a todos e a todas. Vamos dar continuidade à noite de hoje, na Semana de Engenharia Civil Virtual. O palestrante de agora vai ser o Bernardo Horowitz. Ele é engenheiro civil pela UFPE, tem mestrado e doutorado em Engenharia Estrutural, University of Illinois at Urbana-Champaign. Atualmente é professor associado da UFPE e atua principalmente nos temas de projeto estrutural, otimização e programação matemática. Professor Bernardo, eu quero agradecer a sua presença e disponibilidade de contribuir conosco aqui na de Engenharia Civil Virtual do campus acadêmico do Agreste e passo a palavra para o senhor. Ok, boa noite a todos. Deixa eu ver aqui se eu consigo apresentar a minha tela. Se tiver tudo certo, vocês me avisam. Todos estão vendo aí a tela? Sim, estamos vendo. Tudo bem, então vamos começar. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer, dar boa noite a todos, né? Agradecer a presença de todos e o convite dos organizadores. Essa não é a primeira vez que eu falo na Semana de Engenharia Civil. Uma vez eu fui aí, inclusive, a Caruaru, andei me perdendo aí pela estrada, mas dessa vez não vou me perder não, né? Aqui é virtual, faltou botar a Semana de Engenharia Virtual, Civil e Virtual. E a nossa conversa será relativamente breve, e o que eu vou descrever é um pouco da minha experiência como professor, né, da área de engenharia estrutural e também como profissional. Então, eu tenho, digamos assim, participei de várias consultorias no desenvolvimento de projetos estruturais. Essa que vocês estão vendo aqui é o aeroporto, né? O novo já não é mais não, o mais novo, digamos assim, terminal, né? Aqui é o edifício garagem, aqui é o terminal de passageiros. Então, eu tive uma participação grande nesse projeto. E o que nós vamos falar é qual é o papel que o engenheiro estrutural desempenha na engenharia civil. Né? Então, basicamente, o que ele tem que fazer é conceber uma solução estrutural. Conceber e detalhar, né? Tem que estar detalhado para ser executado. Agora, essa solução tem que pegar a arquitetura que alguém lhe forneceu. Algumas vezes você faz a arquitetura, que é o caso de pontes, apesar que estão botando arquiteto até para pontes, arquiteto realmente, não sou eu o primeiro a dizer isso, às vezes atrapalha, né? Mas, mas em geral, o arquiteto, que é um mal necessário, vem com a sua arquitetura e você tem que se virar para definir um mecanismo de transferência das cargas que estão aplicadas ao longo da estrutura para as fundações. Né? Então, você tem que ver o caminho das cargas, você tem que criar esse caminho das cargas dos pontos de aplicação delas até as fundações de forma clara, segura e econômica. Né? Então, o que eu vou demonstrar agora é que aquelas coisas que você vê em resistência dos materiais, né, no comecinho, né, são de importância enorme para o projeto. Né? Então, vou dar um exemplozinho, dois exemplos disso aí, de torção. A primeira coisa, esse é o primeiro exemplo de torção que se dá num curso de resistência de materiais, que esse ângulo de rotação aqui é diretamente proporcional ao momento torsor, é claro, é diretamente proporcional ao comprimento, mas é inversamente proporcional a esse momento de inércia, a torção J. Né? Quanto maior for esse J, menos flexível será a sua peça torção. Então, menor será a rotação φ. Né?
Então, há basicamente, no caso de seções de parede delgadas, que são muito usadas, né, para economizar, né, na prática, existem dois tipos dessas seções. As seções abertas, você está vendo aqui o perfil I, né, a cantoneira, né, então ela não forma um ciclo fechado, né, e há seções fechadas, né. Então, é claro, esse círculo aqui, a seção circular é fechada, a seção retangular, tubo retangular e quadrado é fechado, e aqui você está vendo uma obra em ponte, né, seção caixão, não é exatamente uma seção delgada, né, mas também aqui você está vendo as almas perto dos apoios, onde elas são mais espessas, né. Mas elas são delgadas, sim, mas são fechadas, está vendo? E há um excelente motivo, um bom motivo para que a seção seja fechada, como a gente vai ver. Então, vamos pegar um exemplozinho, que eu adoro esse exemplo, né? Vamos supor que você pegue uma chapa de aço, calandre ela na forma de um cilindro. Então, você pega a chapa, joga numa calandra, e ela faz exatamente essa chapa, não é, se formar nessa forma de um cilindro, né? E, é claro, tem uma abertura aqui, tem um rasgo, né? Então, você vem aqui e solda o rasgo, né? Então, você ficou agora com a seção cilíndrica. Mas vamos imaginar que você tem uma seção cilíndrica que o pessoal foi atento e soldou, e uma outra que o cara não soldou. Meu amigo, se você não soldar, isso aqui é uma seção aberta de parede delgada. E aqui é uma seção fechada de parede delgada. Parece não ter, para o arquiteto principalmente, parece não ter nenhuma diferença entre as duas seções, né? Mas se você olhar para o caso da seção aberta e da seção fechada, a seção fechada, para aquele caso, é 756 vezes mais rígida do que a seção aberta. E é muito fácil de explicar isto. No caso de uma seção aberta, você tem a distribuição de tensões, é essa aqui, usa muito mal a espessura, isso aqui é a espessura da chapa, né? Não só ela usa mal, pouca parte dessa chapa está solicitada as tensões máximas, e o braço de alavanca é 2/3 da espessura, é uma porcaria, né? Já nesta seção fechada é outro meio de beiço. Aqui, as tensões de cisalhamento são uniformemente quase que uniformemente distribuídas no seu valor máximo, e o braço de alavanca é o diâmetro. Então, não há nenhuma surpresa de que a seção fechada de parede delgada é várias ordens de grandeza maior a rigidez do que a de seção aberta. Então, essa é uma lição. Isso aqui eu dava toda vez que eu dava esse assunto de torção em resistência do material, eu fazia questão de chamar a atenção disso aqui por causa dos cursos de aço e também concreto, né? E pela minha experiência, né? Vocês vão ver como eu usei isso mais de uma vez para resolver problemas sérios, né? Então, você vê o porquê dessa seção ser tão mais flexível do que essa. Ela se deforma totalmente, né? Você vê aqui a deformação do rasgo, né? Ao passo que aqui não tem, essa deformação é só do cisalhamento da seção. Então, são estúpidas, essas duas seções são estupidamente diferentes, né? Então, bota isso na cabeça para o próximo exemplo. Então, esqueça, não, quando eu trabalhei numa firma e fui consultor no projeto dessa obra. Isso aqui é a torre da TV Tribuna, que fica em Olinda, né? A TV Tribuna aqui em Recife. Não sei se chega o sinal em Caruaru, mas essa aqui é a torre da TV Tribuna. Isso aqui está em cima do morro, que é o Morro do Azulzinho, e tem mais 74 metros de altura, né? De concreto e mais antena, que eu não sei quantos metros tem. Os proprietários acharam de colocar 3 níveis de restaurante aqui em cima, com a vista panorâmica, né, para ver a cidade do Recife, essa parte toda daqui de Olinda, é realmente agradável, né? Então, inventaram aqui esses 3 níveis de restaurantes. Aqui embaixo não tem restaurante, não. Aqui embaixo são os equipamentos da antena, né? Então, você vê que a forma dessas plataformas não é circular,
não é? É uma forma de um olho. Você só vê isso se você estiver de avião e perto. Se você estiver longe, você pensa que é circular. O arquiteto está sempre aí para nos criar problemas, né? Porque isso aqui ficou um balanço de 10 metros, né? Mas você só vê isso de avião e perto, ou de baixo, né? Ou de baixo de longe, você pensa que essas plataformas são circulares e não são. Elas têm um vão em balanço grande de 10 metros a partir do cilindro, né? Para fora do cilindro. Bom, então eu sentei, analisei, estava detalhando, tudo bem, a seção transversal é uma torre, é um cilindro de concreto, fechado, não é? Uma beleza, tudo tranquilo. Estava já no fim do projeto, aí chega o arquiteto, uma sexta-feira, 5 da tarde. Bernardo, voltei de uma reunião com o pessoal, com os proprietários, e eles me pediram para fazer uma pequena modificação. A modificação é para incluir um elevador panorâmico. Em vez de ser o elevador estar interno, né, ao cilindro, como era, não. Ele quer um elevador panorâmico. Então, o que eu fiz foi fazer um pequeno rasgo na sua seção para colocar o elevador. Rapaz, sexta-feira, eu não mereço isso. Sexta-feira, 5 e pouco da tarde, né, já na hora de ir embora para pegar o final de semana, o cara vem com essa. Quando ele me mostrou isso, eu imediatamente me reportei àquele problema da chapa calandrada. E imediatamente senti o drama, né? Essa sessão agora é muito mais flexível do que esta. E passível, então, principalmente lá em cima, aquele olho que o cara inventou, né? O fato de ela ser flexível à torção, ela pode entrar num mecanismo de vibração torsional. Não sei se vocês já viram isso, mas existe um fenômeno quando o vento passa através de uma estrutura, né? Se ele tiver uma velocidadezinha, não é grande nem pequena, é uma velocidade média, começa a se desprender uns vórtices, uns ciclonezinhos, de um lado e do outro, de um lado e do outro, cadenciado, chama de desprendimento cadenciado de vórtices de von Karman. Quem nunca viu isso, acho que vocês sempre viram aquele acidente da ponte Tacoma Narrows, né, que era uma ponte suspensa nos Estados Unidos, né? Teve um dia que deu uma ventania, ela começou a vibrar, né? E caiu, né? Eu acho que todos vocês já viram. Aliás, saiu uma renderização colorida recentemente desse acidente. Então, aí o que é que aconteceria? Haveria desprendimento de vórtice de um lado, do outro, de um lado, do outro. Eu vi isso acontecer, eu só acredito que eu vi acontecer. Parece um negócio feito para lhe lascar, entendeu? Sai um vórtice de um lado, espera um pouquinho, sai um vórtice do outro. Se essa frequência bater com a frequência fundamental da estrutura, você vai ter, provavelmente, problemas seríssimos, né? Então, quando eu vi isso aí, eu esfriei logo, o arquiteto notou, deve ter ficado branco, aí ele veio com a frase, que esse aí eu queria dar um cascudo nele, mas Bernardo, eu só tirei um pedacinho da sessão. Essa aí, realmente, eu tive ganas de dar um cascudo no cidadão. Mas, bom, rodei, de fato, o período fundamental estava próximo da velocidade crítica de desprendimento de vórtice von Karman. Aquilo ali iria vibrar torsionalmente. E é um negócio chato, né? Porque aquilo fica vibrando, né? E há um desconforto enorme. Então, fiquei muito decepcionado. Entra o meu chefe. Bernardo, qual é o problema? Eu digo, não, o cara veio, o arquiteto veio, fez esse rasgo, está dando um problema de vibração torsional. E por quê? Porque diminuiu danadamente a rigidez e agora isso está vibrando, está entrando em ressonância com uma velocidades reais do vento. E por que está acontecendo isso? Não, porque era fechado e agora ele abriu. Aí o meu chefe, né, disse, e por que você não fecha por trás, meu amigo, do elevador? Pronto. Aí o sangue correu livremente pelas artérias de novo.
Não tive mais medo de nada, mas você vê que isso tornou a seção fechada, aí não tem problema de vibração torsional, coisa alguma, extremamente rígida, não tinha problema. Então, aqui está a construção da Torre TV Tribuna. Você está vendo que aqueles 3 níveis, na realidade, é impossível concretar, executar aqueles 3 níveis no topo, lá de bombear concreto, uma ventania da bobônica aqui. Então, o que é que se fez? Concretou-se os pisos embaixo e se içou com um cabo de proteção. Então, aqui você vê, aqui está o danado da abertura do elevador panorâmico, né? E aqui sendo içada as plataformas, vela que tem a forma de olho, esse balanço aqui para fora é de 10 metros, né? Aqui estão os macacos, né, que içam, né, essa plataforma, eles se deslocavam de 30 centímetros cada vez, demorava, era bem devagarzinho o içamento dessas plataformas, né? Quando ela chegava no lugar, aí eu deixei uns insertos metálicos, tanto no cilindro quanto na plataforma. Aí vinha aqui o cara e soldava. Aí era engraçadíssimo, porque os soldadores aqui não tinham o menor cuidado com quem estava embaixo, saía soldando, caía coisas fumegantes em cima dos construtores embaixo, mas tudo bem. Aqui, essa é a forma como isso aqui foi fixado no cilindro, né? Bom, uma outra aplicação da mesma ideia, a gente vai ver agora, que é o aeroporto, né? Então, aqui está o edifício garagem, eu fui o gerentão mesmo dessa obra, e um desenho saiu sem a minha caneta vermelha aqui, mandando ajeitar, né? E o terminal, que eu também tive participação, mas não tão grande quanto essa. Se você olhar, o arquiteto, né, colocou aqui essas fachadas curvas, né? E em bolo de noiva, né? Em bolo de noiva. Eles têm a mania de dizer, os arquitetos, né, que uma curva é sempre mais bonita do que uma reta. Reta é coisa de engenheiro que quer simplificar o trabalho deles. Eles são os zeros e vezes de procurar um jeito de atrapalhar o engenheiro estrutural. Isso aí é certo, né? Bom, então, se você olhar aqui, lembre-se que tem um bolo de noiva e curvo, né? Se você olhar aqui essa fotografia de noite, eu acho a melhor fotografia dessa obra, feita pelo construtor, né? Então você vê que é tudo curvo, sim, essas vigas são curvas, né? Você está vendo aqui, algumas coisas são escondidas pela alvenaria, mas são curvas, né? Mas os pilares ele botou reto, né, velho? Por que não botou os pilares em curva também, né? Não, aí tem que ser reto para não atrapalhar o motorista, né? Aí essa conjuminância não dá certo, né? Tudo curvo e a linha de pilares retilínea, né? Então acontece coisas esdrúxulas, como por exemplo aqui, se você olhar, esse é o último nível, né? E era feito para eventos culturais, né? De exposição de fotos, de pinturas, né? Coisa desse tipo. Mas como essa coisa recuou pelo bolo de noiva, esse pilar não desce até embaixo, né? Vocês estão vendo que ele não desce até embaixo. Ele morre nesse pavimento, ele se apoia no pavimento inferior. Isso aqui é o que nós chamamos montante. Esse não é um pilar, é um montante, né? Então, tem que ter um pouquinho da fortitude da genitália, né, para apoiar essa laje na outra, né? Tudo bem. Feito isso, um dia tá lá, não, a gente liga o cara da Infraero, nós vamos alugar o último pavimento para um evento. O nome do evento é Natal Essencial. Aí eu disse, e o que é que vai ter aí? Não, vai ter um palco, vai ter um bocado de lugar para a gente ficar, beber, essa coisa, se divertir. Aí eu já não gostei, porque palco, né? Palco é uma das coisas que mais pesa, né? Tenham cuidado ao projetar palcos, porque a sobrecarga do palco é muito elevada, né? E eu, obviamente, com medo do cara carregar aqui, que ia carregar aqui para baixo. Aí abri o bocão,
disse que não podia ter carga elevada aqui, essa coisa toda. Aí estava dando aula lá para os alunos de resistência. Eu disse, olha, vai ter um Natal essencial lá. Aí o cara disse, não, vai ter timbalada. Aí eu disse, mas peraí, timbalada, o cara fica pulando, quem dança, pula, professor, pronto. Aí já comecei a me preocupar danadamente. No sábado, antes do Natal, dei uma passada por aqui, vi a desgraceira que tinha aqui. Até carro estavam botando aqui, um carro 0 quilômetro, carro 0 quilômetro para mostrar. Fui para casa, não consegui dormir, fiquei assistindo a televisão, quando deu 11 e pouco, toca o telefone, meu celular. Digo, meu Deus do céu. Até que eu atendesse, demorou um pouquinho. Era o cara da Infraero. Aí eu digo, morreu alguém. Aí o cara disse, não, é para lhe desejar Feliz Natal. Mas aí, realmente, o estrago já estava feito. Né? O que eu quero mostrar aqui é o projeto dessa escada monumental do aeroporto. A gente já tinha projetado uma escada bonita, mas não era isso, essa loucura aqui que o arquiteto inventou. O nome do arquiteto é o Birajara, viu? O nome da fera. Então, rapaz, quando ele mostrou, é melhor a gente ver aqui no concreto, né? Quando ele mostrou essa coisa aqui, é uma escada quadrada helicoidal, né? Tem mais de 360 graus para chegar aqui, né? Aqui, esse aqui tem menos, mas parece voar mais do que essa, né? Porque aqui está o chão, né? Essa aqui parece estar mais voadora, mas essa aqui é a pior. Aí eu fui reclamado, mas isso não passa, não. Aí o cara disse, eu lhe dou esse apoio, vê? Ele queria me dar um apoio aqui, um apoio ia conturbar tudo, ia torcer esse negócio. Aí faltou só eu dizer onde é que ele devia alocar esse apoio dele, né? Mas eu realmente deixou uma abertura para você ver que não tem nenhum apoio, né? Então, em vista disso, e o cliente disse, é isso mesmo, então eu cheguei e vi que, né, eu tinha uma certa experiência com escadas helicoidais, e você olhar uma hélice, isso aqui também é aula de resistência de materiais, só que não é isso aí, normalmente não é dado para engenharia civil, é dado para engenharia mecânica. Então, essas molas helicoidais, se você prestar, elas não fletem, elas torcem, né? Então, tem a torsor. A solicitação especial, a principal, é de torção. Ora, o que foi que a gente tinha lembrado? Quando eu tenho torção, o que é que eu devo usar para ficar rígido? Seções fechadas de parede delgada. Claro, parede espessa pode, de seção sólida pode, mas é um peso enorme. Então, isso aí é uma seção claramente de parede delgada, para diminuir o peso e o consumo de concreto. Então, eu chamei o estagiário e disse a ele, olha, roda aqui, isso aqui, a seção que eu dei, isso é a seção definitiva. A seção que eu dei foi uma seção retangular, 2,60 m de altura. Roda aí no computador, menino, para ver aí qual é a deformada que dá. Esperando, assim, um número astronômico. Né? Aí o menino foi lá, fez o modelo, rodou. Quanto foi que deu? 1 centímetro. Ah, tá errado. Não pode ser, não. Sabe, me dê esse negócio. Eu mesmo vou fazer. Sentei, fiz as propriedades todas, joguei, botei 1 centímetro. Aí eu vi a beleza, né, da solução usando uma seção rígida da torção. Né? Eu sabia, veja, isso é resistência de materiais 2, né? 1 ou 2. Né? E você veja quantas vezes eu usei isso em problemas complicados. Mas aí o arquiteto disse que não era bem isso que ele queria. Os 60 centímetros ficou muito espesso, e lá vai, e botou gosto ruim. Aí meu sócio fez, não, vou fazer o seguinte, eu vou botar 40 centímetros aqui e vou botar 80 centímetros aqui. Pode ser, então, a sua face, que as pessoas vão ver, é isso aqui, né? É 40 centímetros. Escondeu o resto. O cara aceitou. E, é claro, essa seção se comporta exatamente igual à minha, porque o que interessa para a torção é a área envolvida pela linha média. Em tudo que ele botou 40, tirou 20 daqui e botou aqui, tirou 20 dos 60, virou 40, e botou mais 20, ficou 80, a área da seção envolvida pela linha média era exatamente a mesma, o comportamento era exatamente o mesmo. Claro, mais complicado de executar. E aqui você vê a importância do desenho na engenharia
civil e estrutural, mas também de construção, né? Eu não posso superestimar a importância do desenho. Desenho é a nossa forma de comunicação com a obra, né? Se você desenhar errado, vai ser construir errado. Se você desenhar faltando detalhe, aí você está deixando para a obra para completar o que você não fez. Eu me lembro um construtor dizendo, eu cheguei para o construtor, rapaz, eu preciso detalhar isso aqui, o construtor, hein? Aí o construtor virou para mim, Bernardo, o que você não detalhar no desenho será feito na obra e será feito errado. Isso é o construtor dizendo. Então, veja, o desenho é a nossa principal ferramenta de comunicação com a obra. Então, aqui, só para você ter uma ideia, isso aqui é tudo quadradão, tudo simétrico, mas por conta disso ter degrau e não ser uma rampa, o patamar não é retangular. Vê se pode. Né? Aqui está a vista em corte, então vocês têm que realmente dar valor ao desenho, saber desenhar, saber interpretar, né, também. E aqui está a armação na seção transversal, que não tem nada, né, não tem nada, é estranhamente simples, né, essa armação. E aqui, é claro, foi deixado forma perdida, se eu não me engano, de isopor aqui dentro. Bom, aí, meu amigo, me mostraram essa foto, velho. Eu fiquei preocupadíssimo, eu nunca imaginei que ia ter uma prova de carga dessa na minha escada, meu amigo. Não dá mais para ninguém aqui, né? Então eu fiquei extremamente preocupado. Rapaz, pelo amor de Deus! Mas aí eu olhei com mais cuidado e vi que era tudo rubro-negro, velho. Tudo rubro-negro. Se tivesse qualquer coisa aqui, não seria uma grande catástrofe, né? Mas vamos lá. A próxima obra interessante, que são minhas obras, né? Foi essa... nós tínhamos calculado essa ponte aqui, é a ponte paralela de Motocolombó, 40 metros de vão, em concreto protendido pré-moldado. Aí chega um construtor dizendo que ele vai executar uma adutora, né? E trouxe um desenhozinho absurdamente idiota, pendurando essa tubulação de 1,20 m de diâmetro, 40 metros de vão, num bocado de mão francesa, só você vê na mão francesa do cara, apoiada, ligada na viga, uma das vigas da obra. Ia derrubar a ponte, velho. Aí eu disse, não, meu camarada, nada disso, você não pode, de jeito nenhum, pendurar isso aqui na viga, você vai derrubar a ponte, cara. Isso é um peso enorme, né? Para uma viga só em torção, separado, você está maluco, né? Aí como é que eu vou fazer? Ó, aqui o tubo era ponta e bolsa, como você está vendo aqui. Então, esses tubos você tem que fazer, não está dando muito para ver muito legal, mas isso aqui é uma obra, é uma ponte, né, metálica, auxiliar, separada da ponte de concreto, para passar a adutora, que aqui essa é de ponta e bolsa. Essa não se aguenta sozinha, ela precisa de uma estrutura. Né? Então, aqui aí eu fiz a estrutura auxiliar, parecida com essa, uma viga metálica, e apoiando em berço, né, como você está vendo aqui, ia dar um trabalho danado. Está vendo? Tem os berços aqui que você tem que fazer, essa coisa toda. Aí o cara fez assim, Bernardo, não posso fazer, você não pode fazer isso comigo, não. Eu digo, por quê? Porque eu botei o preço para fazer a travessia, aquelas porcariazinhas das mãos francesas que eu lhe mostrei. E o que você está botando vai me causar um prejuízo enorme. Aí Bernardo falou demais. Quer dizer, quando você fala demais, velho, aí você dá boa noite, bom dia, a cavalo e por aí vai, né? Então eu disse, só se você... Aí veio, eu imaginei que ia dar um negócio tão louco, uma solução tão louca para ele, que ele não ia adotar de jeito nenhum. Então só se você fizer esse tubo autoportante, né, para ele vencer o vão. Ele não consegue vencer o vão, 1,20 m, não consegue vencer o vão sozinho. Então, eu sugeri, por que não colocar aqui uma proteção externa? Vocês estão vendo aqui esse cabo aqui? Eu falei da boca para fora, para mostrar a erudição, e eu tinha certeza que o cara não ia querer fazer isso. Né?
Então, você vê aqui o tubo, aqui vocês estão vendo aqui o cabo, a gente vai ver isso mais detalhe. Esse cabo é puxado com o macaco aqui, e é claro que devido a esse desvio do cabo, isso gera forças para cima, para contrabalançar a carga da água, né? Vamos ver alguns. Você está vendo aqui a chegada do cabo aqui é a ancoragem. Isso aqui eu vou mostrar a vocês. Eu perdi várias noites, né, de sono. Você está vendo que esse cabo está excêntrico aqui ao tubo, né? Você vê ele aqui também, né? A ancoragem é obrigatoriamente excêntrica ao tubo. Aqui está um detalhe dos desviadores, né? O cabo passa por aqui. Aqui dá, é claro, ao você tensionar aqui dá uma força para cima. Está um detalhe maior aqui dos desviadores. E aqui está a obra no lugar, aqui a paralela motocolombó, e aqui você vê aqui, né, um pedaço de corda, né, que os malandros sobem por isso aqui, pulam aqui, fica aqui as meninas vendo, eles caem aqui dentro d'água e sobe de novo, aquela festa. E com isso, essa água salobra é uma coisa incrível, começa a dar muito mais oxidação aqui nesse desviador do que no resto da obra toda, porque esses babacas querem ficar se mostrando para as namoradas. Mas por que eu perdi a noite de sono? Sim, aí o cara chegou, não, eu quero que faça. Aí eu já esfriei na hora, né? Ih, rapaz, falei demais. Aí eu disse, rapaz, olha, esse é um cálculo complicado, sou eu mesmo que vou ter que fazer, e, portanto, eu vou ter que cobrar, e botei um número assim que eu achava que era grande. Vou ter que cobrar tanto. Aí o cara disse, pensou, olhou para cima, olhou para baixo, tá certo. Pronto, aí eu já fiquei nervoso. Aí eu disse, não, mas peraí, só eu posso fazer isso, eu vou ter que terminar o projeto do aeroporto para poder pegar isso. Aí quando é que você vai terminar? Aí você estava em janeiro, fevereiro, só em agosto. Aí ele olhou de novo acima, olhou para baixo, tá certo, pronto. Aí, meu velho, aí o sangue parou de correr nas veias, porque eu notei, né, que essa força era excêntrica, e se você colocar essa força excêntrica aqui e sacudir aqui no meio dessa chapa fina, isso aqui ia deformar, né? Se você fizesse essa burrice, e algumas pessoas fizeram, hein? E obviamente deu problema. Não aqui, mas algo similar no Rio de Janeiro. Então, se você fizer isso, deforma horrorosamente, quebra tudo, não tem jeito, né? Mas aí eu usei aquela famosa ideia, eu sou um cara nervoso, mas tem um cidadão que diz que em engenharia você não deve nunca se aperrear, né? O aperreio não resolve nada, né? Você tem que fazer é parar, pensar, e se você dedicar o tempo suficiente, você vai encontrar a solução. E aí realmente eu encontrei a solução. Eu digo, já que tem esse momento, não vamos pegar com a casca que vai lascar tudo. Eu criei uma viga, tá vendo? Eu criei uma viga e ela é apoiada em 2 anéis de enrijecimento. Aqui não tem problema, porque você está soldado aqui no costado e transfere só esforço de cisalhamento, não tem problema, né? Então, criei essa vigazinha aqui que não teve problema nenhum. Isso aqui é uma tese de mestrado, né? Foi publicado nos Estados Unidos, né? Aliás, tem uns chineses que usaram isso. Nunca mais ouvi falar, mas os chineses usaram isso, né? Então, sim, o inglês mandou, pediu o inglês também usou, mas vamos lá. Então, está aqui o cabo, né? Está aqui a obra. Foi modelado em elementos finitos, né? Não linear, geométrico, aqui não tem problema. Foi rodado aqui, uma maravilha, tensões baixíssimas, sem problema nenhum, encanto nenhum, uma maravilha isso aqui. Tanto que está lá em pé, né? E, finalmente, acho que é o último exemplo meu, novamente, quando você fala demais, né, você paga. Isso aqui é uma passarela lá em Boa Viagem, né, da Viamão. E o arquiteto veio lá falar com a gente para projetar essa passarela e, é claro, ele botou aqui um pilar. Aqui tem uma parte de concreto, né? Tem um elevador que já não funciona, é óbvio que não funciona mais, né? Porque não tem manutenção, mas tudo bem. Então, você pode subir de elevador e vir para cá, ou pode pegar uma escada rolante e vir para cá. O elevador está quebrado e a escada rolante está quebrada, é óbvio. Mas vamos lá. Mas, então, esse treliçamento não podia entrar aqui, porque senão as pessoas não podiam vir por aqui e entrar aqui dentro. Tá? Então, ele botou um pilar.
Aí Bernardo, falando demais, disse, não, rapaz, tira esse pilar, vamos apoiar direto no concreto. Pronto. Falou demais, obviamente o pessoal adorou, isso aqui é uma coisa feiosa. Aí, o Anderson, no sábado, na sexta-feira, disseram, Bernardo, me dê as cargas, porque a gente precisa estar sob um túnel. Então, eu preciso das cargas. Eu fui sentar para tirar o valor das cargas e vi imediatamente que o que eu pensei que era verdade, não era. Eu pensava que com isso aqui, o transeunte podia passar daqui para dentro, passando por dentro do traliçamento. De jeito nenhum. Não dava. Aí pronto, aí esfriei danadamente. Eu digo, eu vou ter que fazer o que eu digo aos meus alunos para nunca fazerem, né? Parar o treliçamento aqui, apoiado aqui, aqui, tá vendo? Ele é apoiado aqui, aqui, o treliçamento para aqui. Isso aqui eu digo ao aluno, nunca faça isso, tem que ser uma treliça, tudo treliçado, tudo com triangulado, né? E aqui eu tive que botar um pórtico aberto, ó. É o que eu digo aos meus alunos para não fazer, o não, né? Mas aí eu sentei, peguei os esforços, vi qual era o perfil enorme que teve que ser colocado aqui, e eu fui. Bom, então você está entendendo, né? O cara entra por aqui, vai ter que vir para cá, não pode ter treliçamento aqui. Né? Então, digo, bom, vou botar para rodar, para ver, né? Fiz um cálculo aqui, expedito, para ver qual era a seção transversal. Aqui está uma visão, né, de você ver que você entra por aqui. É claro, esse é um programa de simulação, é uma das coisas importantes, você vai aprender a usar programas, né, de análise estrutural. Eles usam a teoria das estruturas e álgebra linear, né, velho? Tem coisas que você estuda que pensa que não vai usar nada, pelo contrário, cara, essas são as suas ferramentas para fazer do computador o seu assistente. Você precisa da álgebra linear, né? Tudo é baseado em álgebra linear. Então, está aqui, eu fiz a rodada, isso num sábado de carnaval, hein, cara? Pleno desfile do Galo da Madrugada, eu lá no escritório fazendo isso aqui, né? E aí vi que esse deslocamento vertical, aqui, se você olhar, é 4 centímetros. Uma maravilha, né? Novamente, voltou o sangue a correr nas veias livremente, né? Aqui está a obra, uma olhada de lado, você tem que dar o braço a torcer, esses arquitetos são um pé no saco, mas fica realmente bonito. Né? Se fosse um engenheiro que fosse fazer isso aqui, com certeza ia ficar incrivelmente mais feio. Né? E aqui é uma visão de dentro. Aqui está aquele negócio que eu falei para você, tá vendo? Morreu o treliçamento. Aqui é o apoio, ó. Morreu o treliçamento aqui. Né? E aqui aquele meu pórtico, né? E aqui, como é que foi montado? Foi montado rapidamente, o nego botou aqui no lugar, soldou, pegou o guindaste e botou no lugar. Né? Ele segurou aqui num domingo, 2 horas só o tráfego. Né? Bom, então essas são as minhas obras, mas agora as obras dos outros. Né? Então, esse aqui é o viaduto de Milhô, vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Então, aqui está a obra, né, como é que ela é, e aqui tinha um vale profundo, e o nego tinha que vir com a estrada. Então, uma solução era contornar isso aqui, porque era um vale profundo. Aí o cara disse, não, isso é gente fina é outra coisa. Não, vamos passar direto sobre o vale. Né? Então, eles bolaram uma obra empurrada. Era a obra empurrada da margem, dos encontros, empurrado aqui por cima desses pilares definitivos e provisórios, a gente vai olhar isso, e do outro lado empurrado também, e aqui era a hora que um encontra do outro e ia soldar. Aqui é a hora da fortitude da genitália, né? Porque vai empurrar de um lado do outro, tem que bater certinho para soldar, né? Então, aqui como é que eram as fundações, de novo, gente fina é outra coisa, o cara veio, deu a solução melhor que tem, é claro, fez o bloco com 4 enormes estacões de 5 metros de diâmetro, né, por 18 metros de profundidade. Essa é a melhor solução, imbatível. Certo? Se você tem estaquinha safada, você se lasca. Então, 4 estacões de 5 metros de diâmetro, colocou aqui a armação do bloco de coroamento, né, fez aqui a saída do pilar, concretou aqui,
E vai colocar aqui formas trepantes, né? Ele concretou essa saídazinha e depois ele vai continuar aqui com formas trepantes. Então, é uma forma, você faz, você executa a concretagem e depois sobe a forma apoiado no concreto que você já fez. Não tem aqui macacos para subir isso aqui no concreto que você já fez, né? Então, isso aqui é a obra subindo, você vê que aqui tem uma abertura, essa abertura não é para beleza não, cara. Essa é a imposição do engenheiro estrutural, para diminuir a rigidez aqui desse pilar no topo, tá? É claro, o vão daí é 343 metros, então para empurrar ia ficar um balanço, não existe como pegar um balanço de 300 metros. Então ele colocou aqui uns apoios provisórios metálicos telescópicos, como a gente vai ver, no meio do vão, para diminuir o balanço durante o empurramento, tá? Então, como isso tem altura variável, colocaram o telescópico. Aqui é a seção transversal metálica. Essa seção foi fabricada em vários lugares da França, levada aqui, montada no lugar, né? Aí o cidadão veio, colocou, porque tem aquele balanço de 170 metros, colocou aqui uns pilones, esses pilones são definitivos, tá? Soldou os pilones aqui. Disseram que esse lugar lá na França só tem essa ponte para ver, o resto não tem nada para ver, mas a ponte realmente vale a pena. Isso é no caminho da França para a Espanha, tá? Viaduto de Millau, esse é o nome da. Então tá aqui, fez o pilone, jogou aqui os estais, a gente vai ver um pouco mais de detalhes, os estais, isso para durante o empurramento, hein? Isso durante o empurramento para ajudar a vencer. Esse é um vão de 170 metros, cara. Então esse cidadão aqui ajuda a vencer esse vão, então tá empurrando de lá, né? Vai empurrar de cá, do outro lado, e aí chega a hora da verdade, colega. De um lado encontrar o outro bem certinho para poder soldar. Eu vi um filme com esses caras torando aço. Aí veio aqui, tudo feito por computador. Isso é uma obra do século XXI, tá? Aí aqui soldaram. Se batesse errado, hein, velho? Tava lascado. Depois disso, colocaram os pilones definitivos sobre todos os pilares. Estou vendo aqui minha hora, mas acho que vai dar tempo. Então, sobre todos os pilares, né? Executaram aqui os estais. Na hora que executaram os estais, aí pode desmontar aqui os pilares provisórios, os apoios provisórios. Então, aí fica uma obra espetacular, né? Então, tá aí como ficou, né? Gente fina é outra coisa, bota os estais aqui para você andar olhando aqui o panorama, né? Gente fina é outra coisa. Então, vem aqui, né? E vocês vão ver que isso é uma parceria público-privada, tem aqui um lugarzinho para cobrar, viu, velho? Não é de graça, não. Então, vamos ver isso aí. É uma das coisas que a gente tem que fazer, não é? Todo lugar do mundo. O Japão, eu acho que é o lugar onde mais tem isso, né? Então, tá aqui o pedágio, tem que pagar aqui para entrar na obra, né? Bom, pingou aqui o seu dinheirinho, aí diz que em Portugal é cheio disso. Aí você tem que, bom, e aqui está a obra, uma obra de 2.460 metros de comprimento, esses vãos são 343 metros, esse pilar tem 343 metros de altura e é 4 metros mais alto que a Torre Eiffel, velho. É o pilar mais alto do mundo, né? Bom, e a obra realmente é uma maravilha, né? Bom, então voltando aqui para a nossa... Aqui estão os pilares sendo concretados, aqui a parte de cima, bem complicada essa forma, né? Bem complicada, pelo amor de Deus. E aqui estão os macacos para elevar a forma trepante, né? E aqui a beleza... Sim,
naquele negócio faltou dizer que tem um nariz, né? Essas obras empurradas, tem sempre o nariz para dar o grau aqui, porque isso, aquele balanço enorme, isso tende a deformar, né? Isso aqui está fora de escala completamente. Isso aqui tende a deformar, e esse nariz tem um macacozinho para dar uma levantada, para levantar a moral aqui. Né? E como é que foi empurrado isso? Né? Aí eu vi o arquiteto, o engenheiro dizer, meu pai era costureiro, e eu usei o princípio da máquina de costura. Vê que cara, velho. Então, se você olhar como é que eles macaquearam a ponte, né? Horizontalmente, obviamente. Então, é o princípio da máquina de costura, cara. Então, se você olhar aqui, ele vai tirar isso aqui de fora, para você ver. Então, o que ele faz é isso, ó. Ele pega aqui, bota essa cunha, acunha isso aqui para cima, tá vendo? Puxa, traz isso aqui desce, passa para cá, acunha de novo para cima e por aí vai. O princípio da máquina de costura é muita criatividade, né? Muito bem. Então, continuando aqui, está aqui mais algumas fotos boas, né, dessa obra. Então, está aqui subindo os pilares, né? Todos ao mesmo tempo. Gente fina é outra coisa. Se fosse aqui no Brasil, eu queria ver. Está aí os pilares subindo, né, todos ao mesmo tempo. Aqui a obra começando a ser empurrada. Olha aqui o nariz, né, com o macaquinho para dar o grau, né? Então, está aí o empurramento, os caras embaixo, deformada da bobúnica do rato. Tá aqui aqueles estais, são um bocado de cordoalhas galvanizadas. Né? Vê a deformação, velho. Precisa da fortitude da genitália aqui, viu, cara? Mas vamos lá. Então, aqui chegando na parte final, então a obra de quase 2.500 metros, né? E 343 metros, esse pilar tem 4 metros mais alto que a Torre Eiffel, e uma vez terminada a obra, é uma maravilha. Quem participou dessa obra realmente é uma coisa assim, extraordinária, né? Da obra da engenharia. Bom, era isso que eu tinha a apresentar, companheiro. Muito obrigado, professor Bernardo. A palestra foi excelente. Aprendi muito e também dei muita gargalhada aqui. As referências aos arquitetos foram maravilhosas. Agora eu quero abrir para a pergunta do pessoal que está aqui assistindo, os alunos, tem professores também. Professor Arthur, quer falar com o professor Bernardo? Não, só agradecer aí pela disponibilidade, né, do nosso querido professor Bernardo Lovitz, né, é uma coisa que eu sempre digo aí, talvez não tive oportunidade de dizer, né, para o professor Bernardo, que as melhores aulas que eu tive na graduação, né, em engenharia civil, foram do professor Bernardo Lovitz. Então, é uma grande satisfação aí rememorar, né, uma das frases clássicas dele nessa palestra. Viu, professor? Um forte abraço e muito obrigado aí por ter aceito o convite. Obrigado pelas palavras, Arthur. O pessoal está comentando aqui no chat, professor Bernardo, da sua palestra. Excelente palestra, adorei a palestra, maravilhosa, todo mundo gostou, viu? Parabéns, excelente didática, os exemplos que o senhor trouxe foram bem claros, gostamos muito. Obrigado aí pela contribuição. Bom, eu tenho uma pergunta, eu tenho tempo para responder, a pergunta o que é força excêntrica. Não, professor. Força concêntrica é quando você aplica a força no centro de gravidade da peça. Aí você só cria a força normal, é só aperta. Aí quando é excêntrica, né? Ela é excêntrica a peça, então gera um momento, então gera deslocamento, gera um esforço. Excêntrico, para mim, é uma pornografia, né? Excêntrico, esconsa. Tem uma série de palavras que eu considero pornografia da engenharia estrutural. Professor Felipe Alves mandou uma dúvida aqui, que é algo que é recorrente, né, dos professores que assim são da área de estruturas e os profissionais, que é a questão de aprender muito bem o básico. O ciclo básico, né, de estruturas das mecânicas, resistências, a dúvida dele vem nesse sentido. Gostaria de pedir dicas importantes para os alunos aplicarem os conhecimentos adquiridos em sala de aula nas obras complexas como as mostradas pelo senhor. Quais são as dicas que o senhor dá? Então, veja, quanto tempo eu tenho? Eu tenho só uns 3 minutos para falar. Então, veja,
Eu me Mas não lembro. tem problema não, porque se passar um pouquinho, a gente está fazendo salas separadas. Aí, no caso, o outro palestrante ele está em outra sala. Ah, Aí bom, a gente então, tá aqui então respondendo eu suas gosto de dúvidas. dar esse exemplo. Eu, quando logo voltei dos Estados Unidos, a biblioteca era no prédio administrativo. Então, toda vez que eu subia para ir para a biblioteca, encontrava os alunos. Aí tinha 2 alunos conversando. Rapaz, vai ter prova de álgebra linear. Uma confusão danada. Eu não sei para que serve essa porcaria. Rapaz, eu tive gana realmente de me insurgir contra os dois, mas obviamente não fiz. Então, veja mesmo, álgebra linear, você olha ali, é a maneira que você tem de resolver seu problema no computador. Entendeu? Todos os problemas que a gente tem na engenharia estrutural terminam sendo transformados no sistema de equações lineares e as propriedades dinâmicas também. Então, tudo isso é álgebra linear. Se você não sabe álgebra linear, não tem como você estudar os programas, né, ver o que está dentro dos programas de simulação. Vocês viram aí, tem muitas obras que só foram executadas porque você tem programa de simulação para dizer que está ok. Eu mesmo tenho várias. Né? Então, para você saber o cerne que está ali dentro, você tem que saber bem, principalmente cálculo, tem que saber bem, né? A gente usa cálculo diferencial integral para tudo, a gente resolve equações diferenciais. E também a álgebra linear, né? Fora, é claro, a parte básica. Você viu que eu usei resistência dos materiais 2, né? Para resolver meus problemas de... Você viu de algumas obras que eram chatas, né? Uma parte chata. Professor, outra dúvida, quando o senhor estava dando aquele exemplo da passarela treliçada, né, o senhor falou sobre interromper a treliça. E aí o João Barros pergunta, por que não interromper a treliça? Porque, veja, uma treliça, né? Você dá em resistência 1, então as barras ficam sujeitas única e exclusivamente a esforço normal. Nem tem esforço cortante, nem tem momento fletor. Então, elas são rígidas. Quando você tira o treliçamento, aí eles ficam agora fletindo. Eles ficam sujeitos à flexão. Aquele pórtico que eu botei lá não tem nada para segurar, a não ser a flexão dele mesmo. Então, ele deforma danadamente. Então, eu tive que botar uma seção grande, fiquei com medo, né? Fiquei com medo da repercussão. Então, a não ser que você seja obrigado, normalmente pelo arquiteto, né, a parar o treliçamento, você vai pagar caro, porque aí você vai ter que botar um quadro fechado, rígido o suficiente, para que a deformação dele não se repercuta no resto da estrutura. O professor Douglas perguntou o seguinte, inclusive o professor Douglas é um dos professores da área de estruturas aqui no campus acadêmico do Agreste. Boa noite, professor Bernardo. Poderia falar a respeito dos softwares de análise estrutural? Quais são os riscos, as vantagens desses softwares? Muito bem, boa noite, obrigado pela pergunta. Né? Veja, a gente tem basicamente 2 tipos de software. Né? Os softwares gratuitos, existe um software gratuito brasileiro bom, né? F-Tools chama, desenvolvido na PUC-Rio, tá? Mas os softwares comerciais estão extremamente sofisticados, né? Então, eu uso, né? Esse que vocês viram aí é o STRAP, é um software Structural Analysis, muito bom, né? Tem uma parte metálica dele, eu acho muito boa. Existe o SAP, né? O SAP 2000, que os alunos podem baixar a versão para estudante. Tem uma série de limitações, né? A análise não linear não tem, eu acho que também dimensionamento, devido a várias normas também não. E um programa que eu particularmente gosto é um tal de Midas Civil. Tá? É um programa sul-coreano, mas ele é um programa muito amigável, você pode modelar o diabo naquele programa, inclusive pontos em balanço sucessivo. Ele faz análise ao longo do tempo, levando em conta deformação lenta, proteção, o diabo ao longo do tempo, né? Então ele modela e também a parte dinâmica, e muito bom para ponte estaiada, ponte suspensa, o diabo. Guardem esse nome, Midas Civil, ok?
Obrigado, professor. O professor Arthur Paiva Coutinho colocou uma pergunta aqui no chat também. Quais os avanços contemporâneos na mecânica, resistência dos materiais? Quais as perspectivas e os grandes desafios da engenharia estrutural? Muito bem. A resistência dos materiais é uma ciência centenária, né? Na resistência dos materiais em si, há pouco, o que a gente ensina, né, em si, as coisas básicas, são básicas, não está dizendo básicas, né? Então, isso é coisa do século passado, maior parte. Mas a aplicação, né, na engenharia estrutural tem coisas novas, né, que são os critérios de dimensionamento. Então, eles são baseados em probabilidades. E é incrível, né, que nós não temos como tempo, né, a maneira como está sendo feita, a engenharia estrutural tem um tempo limitado. Então, você não pode cobrir tudo, mas esse aí eu preciso procurar arranjar um tempo para falar de dimensionamento probabilístico. A outra coisa que tem, é claro, é falar sobre esses softwares e dizer que o engenheiro do século XXI não vai fazer mais o cálculozinho na mão, né? Ele vai usar o software. Agora, usar o software é muito legal, mas é muito fácil cometer erros grosseiros, né? Porque o que aparece na tela parece que está certo, mas no fundo está profundamente errado. Eu já vi várias vezes, os alunos, inclusive, têm realmente uma mania de errar em condição de apoio, em condição de contorno. São erros que podem causar já causaram grandes problemas. Então, os novos cursos de estrutura já são sobre modelação. Então, agora é como usar as ferramentas para modelar corretamente a sua estrutura e como ter aquele simancol, fazer aquela continha de padaria para ver se o que está lá está batendo com o que você está pensando, né? E aí sua interpretação. Então, os cursos novos puxam para esse lado, puxam o lado da modelação em si, não como fazer a continha. Né? Entendi, professor. Então, o senhor, tendo essa resposta, o senhor acredita que as nossas disciplinas da área de estruturas, elas precisam passar por uma atualização para focar mais na utilização desses softwares, das novas tecnologias? Veja, o que é dado na graduação é aquele básico, né? Então, você não pode esperar. Essa é uma área especializadíssima de engenharia estrutural, né? Então, é dado aquele básico para os alunos das demais áreas, principalmente da área de construção, ter um simancol. Então, veja mesmo, se você é um engenheiro de obra e você não nota um erro, né, aquele erro, aquilo ali, você é o goleiro. E passou por você, é gol. Né? Se você não detectar problemas, vários, vocês se lembram no viaduto que caiu em Belo Horizonte? Como é que o engenheiro estrutural deixou passar um erro clamoroso, um erro de desenho? Faltavam armações, ele deixou passar e, por conta disso, caiu a obra. Você pensa que o resto da sociedade vai dizer, não, porque estava errado no projeto, eu fiz errado? Isso de jeito nenhum. O juiz disse, mas peraí, você não é engenheiro, você não sabia ver um erro clamoroso desse, não. O cara foi considerado culpado. Então, veja, o que a gente tem que dar durante o curso de graduação, não pode ensinar tudo, você não pode ser estrutural, de transporte, recursos hídricos, barragens, mecânica do solo, tudo não, é dado aquela base e você vai ter que se especializar. Você, com certeza, vai ter que fazer um curso de mestrado, com certeza, e se você quiser ser pesquisador, você tem que fazer o doutoramento. Mas não dá. Agora, que tem que mudar os cursos, tem, e isso a gente está brigando por ter mais tempo em engenharia estrutural para dar o básico, e também um pouquinho, não é disso que eu estou dizendo aí a você, com cursos, cadeiras eletivas. Mas a gente nota, viu, companheiro, que as pessoas interessadas por cálculo estrutural, normalmente, não passam de 5% das turmas. E aí perde um pouco o elan aí. Muito obrigado, professor Bernardo, por compartilhar a sua experiência,
suas informações, responder nossas dúvidas. Eu só tenho a agradecer em nome de todos os alunos. Foi uma palestra excelente. Nos sentimos extremamente contemplados com suas palavras. E muito obrigado. Espero que nos próximos anos o senhor volte. O professor Arthur já fica aí ligado, viu, professor Arthur? Que o professor Bernardo já é um querido aqui pelos do CAA. Obrigado, viu, professor Bernardo? Obrigado, digo eu. Gostei muito. Foi uma oportunidade boa e espero que realmente tenha dado algumas gargalhadas, né? É bom uma gargalhada assim. Ok. Valeu, professor.